Uma dúvida frequente é a seguinte: após a esterectomia total, qual fio utilizar para sutura e rafia da cúpula vaginal? O que eu acho que é interessante nesse aspecto? Se você for fazer a cirurgia pela via minimamente invasiva, pensar que a cúpula vaginal ela está aberta, o que é importante eu vejo na prática, na rotina diária? Geralmente é mais anatômico. Você está à esquerda da paciente e essa é a visão que você tem da pelve. É mais fácil você fazer a sutura vindo da direita para a esquerda e encerrar a sutura no ângulo esquerdo. Só que o que acontece? Quando você começa vindo com a sutura, se você está fazendo uma sutura contínua, na hora que você está chegando aqui no final, o ângulo ele desaparece. E fica difícil você realizar essa sutura. Então a dica minha é a seguinte: você comece a sutura com um ponto ou dois nesse ângulo. Aí depois você encerra o nó aqui, faz os seminós e encerra a sutura. Daí você começa no ângulo do lado direito e vem fazendo a sutura até você chegar nesse fio. Quando você chegar nesse fio, você amarra. A dica também, pegue sempre a mucosa. Então, quando você passar o ponto na serosa, aqui na parte de fora do lábio anterior, vire um pouquinho a parte de dentro para você ver que você está pegando mucosa mesmo. Esse é um dos pontos que vai fazer com que não haja deiscência da cúpula. Evite a hemostasia intensa das bordas do lábio anterior e posterior, porque isso pode ter isquemia também e facilitar a deiscência da cúpula. E eu utilizo de rotina dois tipos de fio. Ou a gente utiliza a poliglactina e pode ser ela de 2,0, ou eu utilizo um fio que chama de Veloc. O que é bom e ruim de cada fio? Esse fio aqui, de cima, os dois são fios absorvíveis, só que esse fio aqui ele é um fio que ele é não escamado, diferente desse aqui que tem as escamazinhas que você vai tracionando e ele vai fazendo a tração e fechando e mantendo a cúpula fechada. O interessante desse fio é que você pode fazer esse ponto, cortar e vir fazendo esse outro. Quando você tem um Veloc, ele tem um lacinho no final dele. Você passa o ponto e faz a tração. E vem fazendo essa tração até aqui. Quando você chegar aqui, você vai ter essa pequena dificuldade, mas você consegue contornar também. A dica do Veloc é o seguinte: quando você terminar a sutura aqui, volte no mínimo uns 2 pontos. Por quê? Porque ele é um fio que você não vai dar nó no fim. Então ele precisa dessa tração no sentido contrário para ele fazer essa fixação e essa rafia intensa e não haver a deiscência da cúpula vaginal futura, tá bom? Então o Veloc ele tem também os 2 zeros, só que ele tem dois tipos, o de 15 centímetros e o de 30 centímetros. Então você tomar cuidado quando escolher. Porque se você não tem um volume muito grande de pacientes e não faz isso com frequência pela via minimamente invasiva, às vezes o de 15 fica muito curto. Se você já faz, não precisa o de 30 centímetros, porque daí o de 30 vai ser muito longo. Isso vai depender muito da sua experiência. Se no começo você não é acostumado a fazer, eu recomendaria você começar com o de 30 e com o tempo você ir migrando para o de 15 centímetros, que você consegue fechar a cúpula inteira e voltar 2 pontos no sentido contrário, para não ter problema quanto à deiscência da cúpula por causa do fio soltar. Aí você faz a tração e dá para o colega, geralmente, o auxílio. O que eu faço? Eu passo o ponto e o colega, na fossa ilíaca direita, ele traciona o fio. Ele tracionando o fio, a bexiga vai para trás, ao mesmo tempo que apresenta os lábios anterior e posterior da cúpula, e daí fica mais fácil para você fazer essa sutura. Ah, Marcelo, você faz com que mão? Minha mão dominante é minha mão direita, e eu tenho o costume de utilizar, então aqui é a cicatriz umbilical, eu utilizo 3 portais aqui,
na cicatriz umbilical a câmera e eu utilizo o portal do centro, a suprapúbica com a minha mão direita e na minha mão esquerda uma pínsula de Maryland. Eu faço isso e essa sutura fica bem tranquila porque a minha mão esquerda ela apresenta a borda para a minha mão direita passar. Mesma coisa no lábio anterior e no lábio posterior. Mas se você quiser vir pelo ângulo esquerdo e vir fazendo a sutura com o ângulo esquerdo, ergonomicamente é a forma mais correta e mais fácil de fazer. E como isso não é tão complexo, com um pequeno treinamento você consegue desenvolver muito fácil essa sutura. Não desanime, faça a sutura pela via minimamente invasiva. Com o tempo você vai ver que seu tempo vai ser menor do que se você fizesse essa sutura por via vaginal. E outra dica interessante também, que quando você fizer a sutura do lábio posterior, você pegar o peritônio também de baixo e ir colocando o peritônio na sutura. Isso faz com que você mantenha um campo limpo, sem sangramento algum ao final do procedimento. Certinho, pessoal? Espero que os nossos vídeos estejam ajudando vocês. Se você não está inscrito no canal ainda, clica aqui no sininho aqui embaixo, que quando a gente subir o vídeo, você fica avisado e pode aí aperfeiçoar seu procedimento cirúrgico, tá bom? Grande abraço para todo mundo.